Olá pessoal, aqui é o professor Renato e no vídeo de hoje estarei falando o custo e lucro de 1 hectare de abacaxi. Caso você goste do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal, então não deixe de se inscrever. Vem muita coisa bacana aí no canal da agricultura no geral. Pessoal, antes de começar a adentrar o vídeo, deixando bem claro aqui, porque muitas pessoas gostam de criticar, gostam até mesmo de perder a linha, né? Às vezes falam coisas que não deveria, né? Esculhamba a gente dos pés à cabeça aí. Esse é um vídeo genérico, onde vai trabalhar, né, o manejo geral aí, no aspecto geral, porém, agricultura não é ciência exata, tudo depende do estado onde você está, a cidade onde você está, do seu manejo. Se o meu manejo é um e o seu é outro, já pode ter diferença no custo para mais ou para menos, dependendo do estado, vai ter diferença do custo para mais ou para menos, dependendo do estado, da região, vai ter diferença no lucro para mais ou para menos. Então, é um vídeo que ele tem valores aí que pode ser genérico, né, para algumas regiões, mas que vai dar para você uma noção, um norte, né, de quanto mais ou menos você vai ter que gastar e quanto mais ou menos seria seu lucro plantando, né, o abacaxi. Tendo dito isso, vamos à temática do vídeo de Então, hoje. pessoal, primeiro ponto quando a gente quer plantar abacaxi, né? Caso você não tenha um terreno, é você, né, fazer o arrendamento, arrumar terra para você estar plantando. Então, assim, é o que faz muitas pessoas quando não tem normalmente o terreno. Então, vou deixar aqui como observação, porque caso você tenha um terreno, show de bola que você não vai precisar ter esse gasto, né? E caso você não tenha, você pretenda plantar, então você vai ter que arrendar e a partir daí você vai ter um gasto, né, por hectare aí. Aqui mesmo na região está saindo a R$ 2.100 o custo de 1 hectare para você arrendar para plantar abacaxi. Isso no exato momento. Para futuro pode ser que aumente, pode ser que abaixe aí nesse ponto. Outra questão é você fazer a aração, ou seja, fazer o preparo do solo com relação ao trator para deixar no ponto, né, de plantar. Então isso, se for um trator ali rápido, vai gastar ali em torno, dependendo de como esteja também o estado do mato, em torno ali de 2 horas para você fazer, né, a aração de 1 hectare de terra. 2 horas, aqui a hora normalmente de trator é R$ 200. Então 2 horas vai dar R$ 400. Então mais R$ 400 nesse caso da aração da terra para deixar o solo pronto, né, para você fazer o plantio. Na sua região pode ser mais caro que isso, também pode ser mais barato que isso. Caso, né, a prefeitura da sua região, né, forneça algum serviço aí gratuito, excelente, que você já economiza. E caso seja mais caro também, né, no caso vai mudar aí o preço. Aqui no momento é R$ 200 a hora, então é esse o preço que eu estarei utilizando para fazer o cálculo aqui. Você fez o arrendamento, fez a aração, deixou o terreno pronto, é a hora de você, né, comprar a muda, né, para você fazer o plantio, até porque nem todo mundo tem a própria muda. Então, a partir daí, você vai ter que comprar ou, né, conseguir com alguém que produza e tenha e que consiga te fornecer, né, dar, se for o caso. Aqui mesmo na nossa região, o pessoal trabalha muito em parceria, né? Um ano cede para outras pessoas que não têm, no outro ano ele não tem, as pessoas cedem para ele, e é aquela coisa, né? Você cede aqui, a pessoa futuramente cede para você, e fica aqui essa observação. Até eu estava comentando aqui e falando com um engenheiro agrônomo aqui, que é meu amigo, trabalha na mesma escola que eu, também é professor, e ele falando que lá na região dele, que ele mora, ele não tem essa questão de estar comprando, né? Ou seja, ele consegue, né, de graça, porque esse ano ele pega de graça, ano que vem ele cede de graça e fica aí nessa parceria. Porém, aqui na minha região mesmo, já não tem essa questão. E esse ano, principalmente, que está sendo gravado o vídeo, né, faltou muda de abacaxi. Então você vai ter que comprar. Eu vou colocar aqui um preço, né, que vai ser um preço intermediário da muda aí. Até estava falando com outros produtores aqui também, para, né, ter um preço final aí, né, chegar a um preço médio ali, por exemplo, visando que,
Tem pessoas que conseguem de graça, mas tem pessoas que você vai ter que comprar. Então, na maioria dos casos, você vai ter que comprar. Tendo que comprar, vai ser um custo aí considerado até elevado. Então, é para o seguinte, para 1 hectare de terra, o espaçamento convencional sendo plantado, a quantidade de muda de abacaxi que você vai precisar ter para plantar 1 hectare de terra ali é no mínimo 30 mil mudas. Então, 30 mil pés de abacaxi é a quantidade ali que você vai conseguir plantar aproximadamente ali em 1 hectare. Às vezes um pouquinho mais que isso, mas eu vou utilizar 30 mil mudas. Então, 30 mil mudas, eu vou utilizar aqui o milheiro, R$ 150 o milheiro. Então, 30 mil, né, daria ali em torno, nesse ponto, de R$ 4.500. Porém, eu falando com alguns produtores aqui, o pessoal que planta, falando aqui que para esse ano, até mesmo 6, 7 mil reais sairia a carrada, né, para plantar 1 hectare. Então, eu estaria utilizando aqui 4.500, né, visando aí um preço médio, visto que muitas pessoas conseguem de graça, conseguem mais barato, vai depender muito da sua região e das suas parcerias também. Então, deixando aqui como observação, R$ 4.500 das mudas. Depois que você fez o arrendamento, fez a aração, né, comprou ou conseguiu, né, arrumou as mudas, é hora de fazer o plantio. E o plantio, pessoal, ele é bem relativo, porque vai depender da região que você mora e da forma que você vai fazer esse plantio. Se você for contratar uma equipe para fazer, pessoas que já trabalham com abacaxi, você vai pagar até um pouco mais caro aí, nesse ponto. Porém, o trabalho vai ficar bem feito e um trabalho rápido, porque o pessoal já tem costume. Caso você pagar do seu próprio bolso, né, diária normal, você também pode economizar nesse ponto, dependendo dos trabalhadores que você coloque. As diárias, elas normalmente variam aí, dependendo do estado do Brasil, dependendo da cidade, né? Aqui no momento, a diária mais leve está R$ 80, diárias mais pesadas vai para 100, 120. Porém, tem regiões do país aí que a diária vai para 150, né, R$ 200, e às vezes não tem nem trabalhador. Aqui também continua dessa mesma questão, né? A diária está o preço mais ou menos e também não tem trabalhador, mesmo você aumentando o preço. Então, eu vou deixar como observação, nem vou utilizar um preço tão alto, nem um preço tão baixo. Então, um preço médio ali. Então, para você plantar 1 hectare ali de abacaxi, eu vou colocar aqui pagando uma diária de R$ 100, então vou colocar aqui 15 diárias. Então você normalmente consegue plantar 1 hectare de abacaxi. Então 15 diárias a R$ 100, R$ 1.500. Então estarei utilizando aqui para o cálculo R$ 1.500 do plantio. Dependendo da sua região, pode ser bem mais que isso, pode ser menos que isso. Se você fazer, você pode economizar esse dinheiro, você ganhar. Então deixando aqui esses pontos. Então, a adubação que você vai ter que fazer, as duas adubações, então, cada vez você aplica 13 sacos de adubo. Muitas pessoas vão dizer que isso aqui é adubação demais, mas é aquela coisa, eu estou colocando adubação top mesmo para que você consiga produzir bem, né? Então, comentando aqui com algumas pessoas, conversando com um e com o outro, a média aqui que o pessoal utiliza normalmente ali é 12 sacos por hectare, né? No máximo 15. Eu estou utilizando aqui a mais da conta e nesse caso fazendo duas adubações para o abacaxi para que você consiga produzir bem. Então, de adubação daria R$ 3.640. Outra questão muito importante é você decidir se vai fazer só limpa manual ou aplicação de herbicida, né? Normalmente o abacaxi, o pessoal faz a aplicação do herbicida porque fica algo mais simples e mais prático, você economiza em várias formas aí. Então, normalmente, eu coloquei aqui R$ 1.500 para a compra de herbicida e a aplicação, porque você vai ter que pagar alguém ou você vai fazer a aplicação desses herbicidas. Caso você decida fazer as limpas manuais aí também, ficaria aí R$ 1.500 para fazer essas limpas manuais. Porém, é comum que caso você vai fazer a limpa manual, você gaste bem mais que R$ 1.500. E no caso do herbicida, você vai gastar em torno disso, tanto para comprar como para as aplicações, porque aí as aplicações vão surtir efeito por bem mais tempo. Pessoal, outro ponto muito importante é justamente a fase de indução floral. Então, a fase que você vai aplicar ali o hormônio, principalmente para que a planta comece a liberar aí os frutos.
Então, nessa fase, eu aqui coloquei R$ 400 aqui, porque caso você vá comprar o hormônio, é o preço normalmente ali de alguns hormônios que tem aí no mercado. E caso você vá utilizar um produto um pouquinho mais barato, como muitas pessoas fazem, talvez saia mais em conta do que R$ 400. Outro ponto muito importante é justamente, né, quando o abacaxi estiver já com os frutos, você fazer a aplicação de protetor solar ou, né, muitas pessoas preferem, né, colocar os jornais para não queimar o fruto. Porém, atualmente já muitas pessoas estão preferindo ali, né, o protetor solar. Então, para essa questão, seja do jornal, seja do protetor solar, eu coloquei aqui R$ 500 para você estar, né, comprando o jornal ou o protetor para fazer a aplicação. Coloquei também mais R$ 460, né, para outras despesas aí, né, de trabalho, é um gasto extra aí com o trabalhador, é uma coisinha aqui, eita, faltou isso, faltou aquilo. Então coloquei mais R$ 460 como despesas extras, né? Às vezes você se programa para uma coisa, mas aconteceu outra. Então, R$ 460 aí como despesa extra. Então você conseguiu produzir o abacaxi direitinho, vem a hora da fase fundamental aí, né, que é a questão da colheita, fase que você vai gastar um pouquinho também. Então assim, normalmente aqui eu coloquei R$ 2.000 para você estar fazendo a colheita, ou seja, pagar os trabalhadores para vir, né, fazer a colheita e aí distribuir. É claro, dependendo da sua região, pode ser bem mais que R$ 2.000, pode ser menos também, depende de quem vai fazer essa colheita, a forma que vão fazer essa colheita. Então tudo deu R$ 17.000, né? O valor aproximado aí. Beleza. Em um hectare de abacaxi, pessoal, eu utilizei aqui 30.000 plantas, ou seja, saindo ali por tarefa 10.000 plantas. Um hectare aqui para minha região tem 3 tarefas e pouquinho. Então bota assim, 30.000 plantas de abacaxi, você não vai conseguir produzir todas elas, né? Normalmente você tem uma perda ou outra, seja por questão de doença no solo, seja por questão que o abacaxi não conseguiu desenvolver da melhor forma possível, seja algum abacaxi ou outro que chegou primeiro, né? Antes da grande maioria, um ou outro que foi refúgio. Então, normalmente, eu vou colocar aqui que de 30.000 plantas você conseguiu, tirando refúgio, perda por doença e outros fatores, né, que você conseguiu produzir 24.000 plantas sadias, top, num padrão bom para a questão do comércio. Você conseguindo produzir essas 24.000 plantas, porque assim, muitas pessoas conseguem, né, vender, já tem contrato, ou seja, o preço sai bem mais caro. Outras pessoas não têm contrato, então tem que arrumar comprador, às vezes vende do preço que encontra, né? Outras pessoas têm contrato ali, ou têm como fornecer para uma prefeitura, né, para os órgãos públicos no aspecto geral, onde paga um pouquinho mais caro. Mas no geral, né, vamos trabalhar aqui com a realidade no geral, né, que eu sempre gosto de deixar claro isso. Não adianta você fazer um plantio esperando, né, receber o lucro máximo e na realidade dar o lucro mínimo. Então a gente, quando planta algo, tem que pensar, é claro, no lucro máximo, mas, né, ter os pés no chão e fazer os cálculos aqui com o lucro mínimo. Então repara o seguinte, 24.000 plantas, produzindo bem, como eu deixei claro, tirei 6.000 plantas aí, né, por vários fatores que podem acontecer de perda. Então, se você conseguir vender cada abacaxi por R$ 1, daria R$ 24.000. Aí você pode me dizer, Renato, é muito pouco, R$ 24.000, porque quando você tira R$ 17.000 de custo, sobraria R$ 7.000. Eu falo para vocês, é muito pouco. Porém, né, tem região que vende por esse preço mesmo, né? E principalmente dependendo da época que chegue. Mas é claro, pessoal, dependendo ali, você vai conseguir vender também por R$ 2. Então, se você utiliza o preço de R$ 2, você está conseguindo vender um abacaxi, daria um lucro bruto de R$ 48.000. Tirando 17.000, sobraria R$ 31.000 de lucro. Ou seja, né, se você conseguir vender o abacaxi a partir de R$ 2 a unidade, já melhorou, né? Seu lucro já foi lá para as alturas. Então, você tirou os 17.000 de gasto e sobrou R$ 31.000, né? Você conseguiu vender o abacaxi a R$ 3, né, a unidade.
24 mil abacaxi daria ali 72 mil reais, nesse caso bruto, tirando 17 mil de custo de produção, você teria ali um lucro de 55 mil reais. Caso você consiga vender um abacaxi por R$ 4, você teria um lucro bruto de 96 mil, né? Tirando 17 mil de custo de produção, sobraria um lucro, né, final de 79 mil reais. Então é aquela coisa, pessoal, eu utilizei o 1, né, porque assim, dependendo do ano, pode dar uma cheia aí, ter muito abacaxi no mercado, ter muito produto no mercado, como qualquer cultura pode passar por isso. É por isso que eu sempre deixo claro nos meus vídeos que a agricultura não é ciência exata, tudo é questão de período, momento. Então repara o seguinte, se der uma enchente, esse é o preço mínimo que você normalmente consegue vender, né, um abacaxi a R$ 1. Então, aí o seu lucro seria muito pouco, seria 7 mil reais. Porém, né, você conseguindo vender o abacaxi acima de R$ 2, de R$ 2 à frente, seu lucro já aumentaria e muito. Por quê? Se você consegue vender um abacaxi por R$ 2, o seu lucro já iria ali para 31 mil reais, tirando o custo de produção. Se você consegue vender a R$ 3, seu lucro iria para 55 mil reais. Se você consegue vender a R$ 4, o seu lucro iria ali para 79 mil reais. Então, assim, já seria um lucro top de linha. Então, deixando essas variáveis, porque aqui mesmo na região, muitas pessoas às vezes conseguem vender ali, ter um contrato com órgãos públicos, né? Sei lá, uma prefeitura, né? O Estado, a alimentação do Estado no geral. Então, consegue vender ali por quilo, e o quilo sai por R$ 4, R$ 4,50, R$ 5. Dependendo da região, o pessoal consegue vender ali por R$ 5 a unidade, né? Às vezes um pouco mais, um pouco menos, dependendo da sua região. Então, o lucro nesse ponto, por quanto mais você conseguir vender, mais lucro você vai ter. Então, o custo, como eu deixei claro, 17 mil reais, um custo que ele pode ser um pouquinho menos, dependendo da sua região e do seu manejo, mas também pode ser um custo bem maior que 17 mil reais, ali 20 e poucos mil reais, dependendo também do seu manejo. Então, eu deixei aqui algumas observações nesse vídeo, mas serve para que você tenha uma base de quanto você vai ter que gastar aproximadamente, assim como também, né, o seu possível lucro, né? Então, peguei desde a questão, né, se der uma cheia, né? Ou seja, o pior cenário possível aí, que aí o lucro seria praticamente 7 mil, né? E se você conseguir vender acima de R$ 2, aí o lucro é um lucro considerado bom, né? É um lucro considerado muito bom, né? 31, 55, 79 mil, né? São lucros excelentes. Então, deixando aqui como observação, porque muitas pessoas aí no canal, vai não vem, me pedem, Renato, faz um vídeo com relação ao custo e lucro de 1 hectare de abacaxi, fala sobre isso, está faltando do abacaxi, está faltando disso. Então, deixando esse vídeo aí no canal. Esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Até um próximo vídeo. Abraço.